Fala, galera palestrina, tudo certo por aí? Hoje é quinta-feira, dia de Palmeiras, e a gente chega junto para falar de tudo que tá rolando com o nosso Verdão. A torcida tá empolgada, o clima é de decisão e o time entra em campo logo mais no Allianz Parque para encarar o Santos, num jogo que pode ser fundamental nessa reta final de Brasileirão. E olha, o torcedor já tá fazendo a parte dele, a movimentação é grande, vai ter mosaico bonito nas arquibancadas e a expectativa é de casa cheia. O treino de ontem foi à noite, terminou quase 7h30, e o Abel trabalhou forte situações de jogo, jogadas ensaiadas e até aquele rachão leve para descontrair no fim. O elenco tá concentrado, o foco é total e o torcedor quer ver o Palmeiras abrindo vantagem na liderança. Agora, uma coisa é certa, o Verdão vai ter desfalque. Aníbal Moreno tá suspenso e não entra em campo hoje, o que obriga o Abel a pensar numa nova formação. Muita gente quer saber quem ele vai colocar no meio para segurar a bronca, já que o clássico promete ser pegado. E do outro lado tem o Santos, brigando para respirar na tabela e querendo estragar a festa. Mas no Allianz, com o apoio da torcida, o Palmeiras costuma crescer e fazer valer o mando. A expectativa é grande, e o torcedor confia que hoje é dia de vitória. Ontem à noite, lá na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo fizeram um jogo daqueles, cheio de polêmicas, e terminaram empatados em 2-2. O resultado foi excelente pro Verdão, porque manteve o time na liderança do campeonato. O Flamengo até empatou na pontuação, os dois com 65 pontos, mas nos critérios de desempate o Palmeiras segue à frente. E isso dá ainda mais importância pro jogo de hoje. Se o Verdão vencer, abre 3 pontos e respira um pouco mais tranquilo. É chance de ouro para aumentar a vantagem e colocar pressão no rival carioca. Atrás do Flamengo aparece o Cruzeiro, que venceu o Grêmio fora de casa por 1-0 e subiu na tabela. Mesmo assim, o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos que eles, e isso pode ser determinante nessa reta final. Hoje, depois da partida contra o Santos, o Verdão vai igualar em número de jogos, e dependendo dos resultados, pode disparar de vez. Então, mais do que nunca, é hora de foco e raça. O torcedor sabe o quanto esse momento é decisivo. E falando em torcida, hoje vai ter mosaico especial no Allianz Parque. A Mancha Verde organizou uma ação no setor norte, tanto na parte inferior quanto na superior, e pediu para a galera chegar cedo, até 8h30, para participar da festa. É aquele tipo de detalhe que faz toda a diferença e mostra o quanto o torcedor abraça o time. O Allianz promete estar lindo, colorido e pulsando verde e branco, do jeito que o palmeirense gosta. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o Palmeiras segue mostrando a força que construiu ao longo da última década. Segundo um levantamento internacional, o Verdão é o 49º clube que mais arrecadou dinheiro com transferências de jogadores nos últimos 10 anos. Foram mais de 3 bilhões de reais em negociações, o que coloca o Palmeiras como o único time brasileiro entre os 50 maiores vendedores do futebol mundial. Isso mostra como o clube evoluiu, se estruturou e virou referência em gestão e formação de atletas. Quem acompanha o Palmeiras há mais tempo sabe o quanto essa mudança foi grande. Há 20 anos, o time praticamente não revelava ninguém, a base era esquecida e muitos talentos se perdiam no caminho. Hoje é o contrário. O Palmeiras virou um exemplo de trabalho bem feito nas categorias de base, revelando nomes importantes, valorizando seus jogadores e sabendo negociar. É fruto de planejamento, investimento e uma filosofia que foi amadurecendo ao longo dos anos. Claro que nem todas as vendas agradaram a torcida, algumas negociações poderiam ter rendido mais, mas o saldo é extremamente positivo. Agora, falando de novidade, surgiram informações de que Leila Pereira vai para a Europa na próxima data FIFA. A viagem vai ser para a França, justamente quando a seleção brasileira enfrenta a Tunísia em Lille. E o objetivo não é só acompanhar o jogo não, hein? A presidente vai aproveitar a viagem para conversar sobre Vitor Roque, e existe a possibilidade real de o jogador ficar à disposição já pro jogo contra o Vitória, no dia 19, às 7h30 da noite, no Allianz Parque. Se isso acontecer, é reforço de peso para a sequência da temporada. Enquanto isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento do recurso do Alan para segunda-feira, dia 10 de novembro.
Ele havia sido suspenso por 2 jogos por causa da expulsão contra o Fluminense, naquela jogada em que se desentendeu com o Samuel Xavier. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo e, por enquanto, o volante está liberado para jogar. Agora é esperar para ver qual vai ser a decisão final. A torcida torce para que ele fique à disposição nessa reta decisiva. E o clima no futebol brasileiro continua pegando fogo também fora de campo. O órgão responsável pelas regras do futebol mundial estuda 2 possíveis mudanças que podem mexer bastante no jogo: uma contagem regressiva em arremessos laterais e tiros de meta, para evitar cera, e uma nova forma de intervenção do VAR em casos de segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Essas propostas ainda vão ser analisadas e devem ser debatidas em janeiro de 2026, mas já levantam muita discussão. A galera quer ver se essas mudanças realmente ajudam o futebol a fluir melhor ou se vão acabar complicando ainda mais. A verdade é que o jogo está cada vez mais rápido e exigindo mais precisão das arbitragens, então qualquer ajuste pode fazer diferença. Mas o torcedor brasileiro, que já viu tanta confusão com o VAR, fica sempre com o pé atrás. Voltando ao Verdão, o sentimento é de confiança total. O elenco está unido, o ambiente é bom e o torcedor acredita que o time pode fechar essa rodada com vitória e liderança isolada. O jogo contra o Santos promete ser intenso, com rivalidade de sobra e aquele clima de clássico que mexe com todo mundo. O Abel Ferreira, como sempre, deve preparar algo especial, com variações táticas e um time ajustado para dominar o adversário. A ideia é não dar espaço, manter a posse e pressionar desde o início, fazendo o Allianz Parque ferver. E tem mais: com o empate de Flamengo e São Paulo, o Palmeiras depende apenas de si para controlar o campeonato. Cada ponto conta, e essa rodada pode ser um divisor de águas. A torcida quer ver o time impondo respeito, mostrando força e garantindo uma vantagem que pode ser decisiva na reta final. É jogo para mostrar maturidade, para manter o ritmo e para provar, mais uma vez, que esse elenco sabe competir em alto nível. Então é isso: quinta-feira de clássico, casa cheia, mosaico preparado, clima de decisão no ar e a chance perfeita de abrir vantagem no topo da tabela. O Palmeiras chega forte, com moral, com o apoio da torcida e com a oportunidade de dar um passo importante rumo a mais um título. E a gente sabe: quando o Allianz Parque pulsa, é difícil parar o Verdão. E olha, não dá para negar que o torcedor do Palmeiras vive um momento de muita expectativa. Depois de ver o time se consolidar como o mais regular do país nos últimos anos, o palmeirense aprendeu a confiar. O Abel Ferreira montou um elenco competitivo, com uma mentalidade vencedora e que sabe encarar qualquer adversário sem medo. E o detalhe é que, mesmo com desfalques ou mudanças pontuais, o time mantém o padrão. Isso mostra o quanto o grupo é equilibrado e o trabalho é consistente. O torcedor sente isso dentro de campo. O Palmeiras joga com personalidade, joga com autoridade, e quando o time entra ligado, é difícil parar. Nos bastidores, a comissão técnica trabalha cada detalhe. O treino da véspera foi intenso, cheio de simulações táticas e ensaios de bola parada, algo que o Abel valoriza demais. É aquele tipo de trabalho que pode definir um clássico, ainda mais contra um Santos que costuma vir fechado, tentando explorar contra-ataques. O Abel já conhece bem esse tipo de adversário e costuma preparar alternativas para quebrar essas defesas. A ideia é fazer o Palmeiras ter o controle da posse, acelerar o jogo pelos lados e não desperdiçar as chances. Quando o time impõe o ritmo, o Allianz vira um caldeirão. O torcedor sabe que o jogo de hoje vai muito além dos 3 pontos. É um clássico que mexe com o orgulho, com a rivalidade, e pode marcar um passo importante rumo a mais um título. Além disso, tem o peso da tabela. Se vencer, o Palmeiras abre vantagem e joga a pressão para cima do Flamengo, que agora precisa correr atrás. E em campeonato equilibrado, qualquer respiro vale ouro. É o tipo de noite em que o time precisa entrar com o sangue nos olhos, jogar com alma e aproveitar o apoio da torcida. Falando em torcida, o clima no Allianz promete ser daqueles. A Mancha Verde convocou o pessoal para chegar cedo e participar do mosaico especial no setor norte. É uma ação que mostra o quanto o torcedor é parte do espetáculo. Quando o time entra e vê aquele mar verde e branco pulsando, é impossível não se motivar.
É o combustível que empurra o jogador a dar aquele algo a mais. O Allianz, quando lotado, é um dos estádios mais imponentes do país, e o Santos sabe que vai enfrentar não só o time, mas uma atmosfera inteira contra. Fora do campo, a diretoria também segue se movimentando. O planejamento do Palmeiras vai muito além da temporada atual. A ida de Leila Pereira à França, por exemplo, pode render boas novidades. Além de acompanhar a seleção brasileira, a presidente vai aproveitar para estreitar contatos e conversar sobre possíveis reforços. O nome de Vitor Roque aparece com força, e o torcedor se empolga com a possibilidade de ver o atacante vestindo o manto alviverde. Seria um acréscimo importante num elenco que, apesar de forte, sente falta de mais opções ofensivas. Enquanto isso, o setor jurídico do clube trabalha no caso de Alan. O volante, que foi suspenso por 2 jogos após aquela cotovelada no Samuel Xavier, segue liberado graças ao efeito suspensivo. O julgamento definitivo está marcado para segunda-feira, dia 10 de novembro, e o clube espera que ele seja absolvido. A diretoria entende que a punição foi exagerada e confia na defesa. A presença dele é importante, porque o meio-campo do Palmeiras depende muito da intensidade da marcação que ele oferece. E por falar em disciplina, o futebol pode estar prestes a mudar algumas regras interessantes. A entidade internacional que regula o esporte está estudando 2 novas propostas. A primeira é colocar uma contagem regressiva em arremessos laterais e tiros de meta, para evitar aquela cera que irrita torcedor e quebra o ritmo da partida. A segunda seria permitir que o VAR interviesse quando um jogador recebesse o segundo cartão amarelo de forma errada, algo que hoje não é permitido. Essas ideias ainda serão debatidas, mas mostram como o futebol tenta se modernizar sem perder sua essência. O torcedor, claro, fica curioso para ver se essas mudanças realmente ajudam a deixar o jogo mais justo. Voltando ao Brasileirão, o empate entre Flamengo e São Paulo mexeu com o campeonato. O Flamengo deixou escapar a chance de assumir a liderança, e o Palmeiras se manteve no topo. O curioso é que o jogo foi cheio de polêmica. Teve pênalti duvidoso marcado pro Flamengo e outro claro que o VAR ignorou pro São Paulo. Isso gerou muita discussão, principalmente entre os torcedores, que já estão cansados dessas decisões inconsistentes da arbitragem. O palmeirense, por sua vez, ficou feliz com o empate, porque ele veio na hora certa. Foi um resultado que manteve o Verdão na frente e abriu espaço para aumentar a vantagem hoje. O Cruzeiro também entrou na briga e venceu o Grêmio fora de casa, mostrando força nessa reta final. Mas o Palmeiras, com 2 jogos a menos, tem o controle da situação. Se fizer o dever de casa e confirmar as vitórias que faltam, pode abrir uma vantagem confortável e administrar até o fim. É por isso que cada rodada agora é uma decisão. E o clássico de hoje é um desses jogos que valem mais do que 3 pontos. A torcida tá com o time, e a confiança é total. O trabalho feito nos últimos anos trouxe uma solidez que se reflete dentro e fora de campo. O Palmeiras é hoje uma das instituições mais organizadas do futebol brasileiro, com estrutura, base forte e elenco competitivo. Isso não é por acaso. É fruto de planejamento e de um modelo de gestão que aposta na continuidade e no equilíbrio. O resultado tá aí: títulos, regularidade e um clube que se manteve no topo por mais de uma década. E mesmo quem critica algum ponto do trabalho reconhece o tamanho da transformação. Há 20 anos, o Palmeiras vivia uma realidade completamente diferente. Hoje, é um exemplo de eficiência e de como o futebol pode ser sustentável sem perder a ambição. A base virou referência, as vendas se tornaram estratégicas e o clube se firmou entre os gigantes do continente. Quando a gente olha para trás e vê a arrecadação de mais de 3 bilhões de reais com transferências, dá para entender o quanto essa reconstrução foi bem conduzida. Agora é pensar no presente e manter a pegada. O foco está totalmente voltado pro jogo de hoje. O Allianz vai pulsar, o elenco está concentrado e o torcedor já está com o grito de gol engatilhado. É noite de decisão, é noite de clássico, e é nessas horas que o Palmeiras mostra sua força. O time tem tudo para fazer mais uma grande atuação e seguir firme no topo. A liderança é nossa, mas o campeonato ainda promete emoções até o fim. E o torcedor, como sempre, vai junto, empurrando, acreditando e vivendo intensamente cada minuto dessa caminhada.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol brasileiro foi sacudido por uma notícia que ninguém esperava: Gerson, o Coringa, estaria de volta ao Brasil, e não para vestir uma camisa rubro-negra. Segundo fortes rumores que circulam nos bastidores do mercado da bola, o meio-campista teria acertado, de maneira relâmpago, sua chegada ao Palmeiras, após rescindir contrato com o Zenit, da Rússia. A movimentação pegou até os mais bem informados de surpresa. O jogador, que deixou o Flamengo com status de ídolo e passou por altos e baixos na Europa, teria se encantado com o projeto apresentado pelo Verdão, que busca reforçar o meio-campo com um nome de peso e experiência internacional. A negociação, descrita por pessoas próximas como cirúrgica e sigilosa, teria sido conduzida com rapidez impressionante, quase um golpe de mestre da diretoria alviverde. Fontes próximas ao jogador afirmam que Gerson via com bons olhos um retorno ao Brasil, mas o destino em verde e branco não estava no radar da maioria. O Palmeiras, por sua vez, enxerga em Gerson o jogador ideal para trazer nova dinâmica ao meio-campo, alguém capaz de unir intensidade técnica em doses raras. Há quem diga que o próprio técnico teria ligado pessoalmente para convencer o atleta, destacando o ambiente competitivo e a chance de disputar títulos grandes de imediato. Nos corredores do Allianz Parque, o clima é de empolgação contida. A diretoria evita confirmações, mas os bastidores fervem. Gerson, conhecido por seu estilo elegante e pela capacidade de ditar o ritmo do jogo, pode ser o reforço que faltava para elevar o patamar do elenco. Enquanto a torcida tenta confirmar o rumor, redes sociais se enchem de teorias, memes e até supostas imagens do jogador desembarcando no aeroporto de Guarulhos. Verdade ou não, o burburinho é ensurdecedor e reacende o velho fascínio do torcedor por um enredo que mistura surpresa, emoção e um toque de novela futebolística. Se o Coringa realmente vestir o verde, será um dos capítulos mais inesperados da recente história do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!